E ela fala que a última alteração da lista de usos e costumes foi em 1999. Olha, ficou conhecida como Resolução ELAD, porque as modificações foram apresentadas no quinto encontro dos líderes da Assembleia de Deus, também promovido pela CGADB. E essa lista foi ratificada na Convenção Geral de 2011, ou seja, recentíssimo, né? Foi feita em 99 e foi ratificada. Ou seja, as coisas estavam querendo mudar, né? Eu acho que provavelmente teve uma resistência ou as coisas começaram a mudar. Em 2011 ele foi lá e ratificou. Não, ó, vamos ratificar isso aqui. Que nada mudou. E aí ele coloca as proibições, ó. 6 proibições. Eram 8, virou 6, ó. Os homens ter cabelo crescido. Ah, agora ele tá dando texto, ó. 1 Coríntios 11, 14. As mulheres usarem roupas que são peculiares aos homens. E vestimentas indecentes, indecorosas ou sem modéstias. Aí ele fala 1 Timóteo 2 e 9. Uso exagerado de pintura e maquiagem, ó, uso exagerado, né? Não a proibição, tem um uso exagerado. E aí tem os textos. Uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica. Misericórdia, esse texto aqui. Mau uso dos meios de comunicação, ó, já entra mau uso, né? Não tirou a proibição da televisão, até porque depois de um tempo as assembleias passaram a ter canais de televisão, né, e rádio. E uso de bebidas alcoólicas e embriagantes. Manteve isso aqui. E tem os textos aqui. Beleza, pessoal? Então, o que foi que aconteceu, né? Gerou, né, os burburinhos, a mudança cultural, o avanço da teologia, né, e o conhecimento começou a modificar isso, né, a levar questionamentos, e eles ratificaram, em vez de ele falar, a gente vai ceder, eles ratificaram e agora botaram textos bíblicos, né, pretensiosamente, trechos bíblicos que comprovam. Existe ainda uma série de coisas que não estão nesses regulamentos, mas que aconteciam. Por exemplo, os homens não podiam jogar futebol, não poderiam usar bermuda. A barba, que eu acho que não tá, não lembro exatamente, mas não tá nesses 6. Não poderia frequentar o cinema. Não poderia, uma série de coisas. A gente tá falando só sobre vestimentas, então vamos falar sobre vestimenta. E vamos entrar, né, no terceiro bloco, que é biblionada, né? É biblionada, então o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? O que é que a Bíblia fala? Vamos começar com as mulheres, né? Sobre a vestimenta. Ele fala aqui, eu vou passar esse cabelo crescido de homem aqui, que não tem nada a ver esse texto, mas eu vou falar aqui sobre as mulheres usarem roupas que são peculiares, indecentes, indecorosas, de a modéstia. Tá lá em 1 Timóteo 2 e 9. Eu acho que eu separei esse texto aqui. Vamos lá. Fala assim, ó, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérola, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém mulheres que professam adorar a Deus. Bom, esse textinho aí é um texto que está no mesmo contexto que a mulher precisa ficar em silêncio, aquela coisa de ser submissa e tal. É um texto realmente muito debatido, mas a gente pode observar que não existe uma proibição de Paulo. O que Paulo está fazendo ali é colocando a modéstia em comparação com a ostentação. Ou seja, ele fala, olha, eu falo que as mulheres se vistam, tem alguns textos que falam em se ataviem, né, se enfeitem, com modéstia. Então, não use ouro, pérolas preciosas para chamar atenção, né, ouros e tranças, e quando fala de trança, fala sobre coisas que chamem a atenção, porque existe um princípio básico do cristianismo que é justamente a modéstia, né? Então, Paulo não está proibindo elas de usarem, mas está falando sobre as mulheres usarem modéstia e equilíbrio, né? Se enfeitarem com modéstia e equilíbrio. É engraçado falar isso porque existem muitas missionárias, de pastoras e coisas, e homens também, né? A gente pode falar de pastores evangelistas que não usam brinco, não usam colar, mas usam roupas de 20 mil, 30 mil, 50 mil, bolsas de 40, 50 mil, relógio de 100 mil, 200 mil. Homens, pastores usam ternos de 20, 30, 40 mil, gravatas caríssimas também.
E aí é onde a gente pergunta, né? Cadê a modéstia? Né? Cadê a modéstia dos santos? Né? Cadê a simplicidade? Não existe, né? A modéstia só deve existir para proibir as mulheres de usarem colares e esse tipo de coisa. Mas é muito óbvio, né? Nas escrituras, Pedro também vai falar nas epístolas dele que os enfeites, os atavios das mulheres, eles não necessitam ser joias ou pedra preciosa, mas o interior, né? O coração. Ele também, logicamente, não está proibindo de usar, mas só falando que aquilo que deve chamar a atenção em nós é o que está no nosso interior, né? É a nossa moralidade, a nossa ética, os nossos frutos do espírito e não as nossas roupas. Mas que não existam proibições, muito pelo contrário. Se a gente pega no contexto bíblico e cultural, a gente vai observar que as noivas, por exemplo, na cultura judaica, eram extremamente ataviadas e existem até várias figuras de linguagem, né, que falam sobre isso, sobre a noiva de Cristo ou a igreja ser ataviada, ser enfeitada, porque era um costume, né, as noivas elas terem enfeites e terem adereços e esse tipo de coisa. Nunca existiu uma proibição em relação a isso. O que existiu de fato, né, é justamente você ter a modéstia, ter o equilíbrio, não ter sensualidade, que é o que Pedro fala ali em 1 Timóteo 2,9, para que a mulher não se vista com sensualidade, porque a sensualidade, sim, isso sim, pode ser um instrumento é, maligno, né? Porque pode levar alguém a cair, pode despertar lascívia nos homens. E nesse sentido, a gente tem uma realidade disso nas igrejas hoje, né? Que embora as igrejas proíbam a mulher de usar calça, por exemplo, mas as mulheres hoje em dia vão com roupas mega apertadas, né? Saias, vestidos apertados, apertadíssimos que você vê tudo, né? Você vê formato de calcinha, você vê toda a silhueta, você é extremamente sensuais. Resumindo, extremamente sensuais. Então não é uma calça que deixa de ser sensual, né? Existem calças mais modestas do que muitos vestidos e muitas saias. Então não é a peça de roupa que você usa, mas simplesmente a forma como você usa. Né? Se aquilo ali não é sensual, se aquilo ali não é provocativo, então pode ser uma calça, pode ser uma saia. Você pode usar assim adereços de forma que seja modesto, né? Que não seja um negócio que chame muita atenção, muito espalhafatoso, né? Tá dentro da moralidade, tá dentro da modéstia cristã. Né? Então, para as mulheres que usam, não existe assim nenhum problema em relação a isso. Tanto que existe essa dificuldade é, de dos pastores e das pessoas colocarem os textos bíblicos, né? E usam esses textos tirados de contexto totalmente, né? Totalmente tirado de contexto.